Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por este dia que o Senhor fez. E estamos na presença dEle, desde manhã na escola bíblica dominical. E desde que chegamos ao culto, o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu questionei o Senhor quanto à palavra que Ele me orientou para falar, porque eu disse, é um texto tão conhecido, Jesus. Vou falar sobre esse texto, mas eu particularmente ainda não falei sobre ele. E quando cheguei aqui, o Senhor falou comigo através da leitura, através dos hinos, e os irmãos que vieram, a banda Cenáculo, agora o último hino que cantou, todos eles nós estamos vendo que é para falar sobre a volta do Senhor. Mas nesse texto, será que tem a volta do Senhor? Tem. E a Bíblia é perfeita, né, irmãos? O Senhor vai falar conosco no Antigo Testamento. Eu convido você a ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos meditar naquilo que o Senhor fez na vida de uma viúva e como podemos compreender o que Ele deseja para as nossas vidas nesse tempo. Capítulo 17, do primeiro livro dos Reis, versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, nós sabemos que, acredito que a maioria dos irmãos conhecem esse texto. E nós lembramos do contexto que envolve essa história. No tempo do rei Acabe. Aquele rei Acabe que queria roubar a vinha de Nabote. Aquele rei Acabe que queria negociar propriedade com Nabote e ele não abriu mão daquilo que era sua herança. Esse mesmo rei Acabe casou-se com uma mulher terrível, Jezabel. Uma mulher que ela afligia o povo de Deus, ela usava o seu esposo, a autoridade que ele tinha para pressionar o povo de Deus e colocar sobre eles um jugo sobre aquela nação. Mas o Senhor um dia mandou um recado para o rei Acabe e usou o profeta Elias para ir lá. Nós não sabemos como ele conseguiu entrar no palácio, mas ele chega ao rei Acabe e ele dá uma mensagem. Ele diz assim, então Elias o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias vai ao rei Acabe e dá esta mensagem. E toda aquela nação é punida com a seca. Não foi só Acabe que passou pela seca. Todos padeceram com a seca. E não caiu chuva, nem caiu orvalho. Pensa, irmão, a terra ficando árida. Pensa, irmãos, que Elias, depois daquela mensagem, a Bíblia nos conta que ele foi orientado por Deus a se esconder. E ali onde ele estava escondido, em um lugar como que uma cordilheira, ele ficaria escondido, mas Deus não ia deixar faltar nada. Deus manda o corvo alimentar Elias com pão e carne de manhã e de noite, e ele bebia a água do ribeiro. Só que chega um tempo que a seca vai ficando tão rigorosa que até a água seca, mas a providência de Deus sobre a vida de Elias continua. E Deus diz a ele, vai a uma cidade, a cidade de Sidom, e lá preparei, levanta-te e vai a Sarepta, que é a cidade de Sidom, e lá habita uma mulher, e eu ordenei ali uma viúva para que te sustente. Nós não vemos Deus falando com a viúva, mas certamente no coração dela, ele já estava preparando o coração dela para encontrar o profeta. Elias obedece à voz de Deus. Muitos questionam, será que Elias pensou que era uma viúva rica ou não? Eu acredito que não, porque naquele tempo, só o fato de ser viúva já deixava a pessoa em estado de vulnerabilidade. Ela tinha uma vida instável, ela não poderia tomar conta sequer das suas próprias propriedades. Elas eram confiscadas
preparada para que alguém da família tomasse conta dela. Eu acredito que você lembra da história de Noemi, e que Noemi estava ali com Ruth, mas chegou um momento que alguém tinha que ter um remidor para cuidar daquilo que era dela. Mas certamente essa viúva não tinha nenhuma propriedade, era uma viúva carente de fato, e somente um filho ela tinha. Nós vamos ver Elias chegando, e olha o que a viúva diz. Então ele se levantou, foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, e ali estava uma mulher viúva. A vestimenta dela mostrava que ela era viúva. Nós não temos o hábito, mas eu acredito que vocês lembram de uma outra história da Bíblia, que um sogro, ele prometeu um segundo filho para uma viúva, e ela muda suas vestimentas para que ela não fosse reconhecida como viúva. A viúva, ela tinha uma característica. Elias certamente sabia: aquela ali é a mulher viúva que Deus preparou. E ele se aproxima dela, e ela estava apanhando lenha, apanhando cavacos. Ele chegou a ela e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para beber. Tudo bem, água naquele tempo, apesar de escasso, a gente ainda tem um pouco. Ela vai dar água para Elias. E na hora que ele pega aquela água, ele diz assim: agora vai lá e prepara para mim um bolo. Indo ela buscar água, ele disse: traz-me agora um bocado de pão. Em algumas versões, como se fosse um bolo preparado com farinha e azeite. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Não era o Deus dela. Vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho. Aquela viúva, Deus um dia disse que ia preparar uma viúva para sustentar Elias. E como é que ele é uma viúva pobre, que não tem condições nem de se sustentar, agora vai amparar alguém? E nós vamos ver que a história nos mostra essas características dessa mulher. E também ela era pobre de espírito, ela não servia a Deus. É o teu Deus. Ela não disse: é o meu Deus. Vive o meu Deus, que eu não tenho nada. Ou o meu Deus sabe que eu não tenho nada. Ela disse: vive o teu Deus. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha a falta de esperança dessa mulher. No escuro da noite, porque se fosse uma pessoa que tinha abundância, ela iria de dia, ela iria providenciar isso de dia. Talvez sem força durante o dia, para não sair no sol quente, para não ficar mais exaustiva, poupar um pouco das suas energias, ela vai à noite buscar aquela lenha. E ela vai fazer aquele bolo ali, o bolo da tristeza. Não é um bolo de comemoração. Não é um pão para festejar, para passar uma manteiguinha, para passar um creme. Não, ela está dizendo ali: eu vou comer o pouco que eu tenho e vou morrer. Eu e o meu filho. Ela não estava vendo esperança. E de fato, aqueles que não conhecem a Deus não têm esperança da vida futura. É triste nós vemos as pessoas preocupadas às vezes com coisas desse momento, mas não se preocupam com a vida futura, porque não tem esperança nela. Não é porque são más, não, é porque não tem esperança. Como vão se preparar, como vão pensar em algo futuro se não tem esperança de viver? E essa viúva estava nessa tristeza. E Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. O pouco que ela tinha só dava para ela e para o filho. Se ela agora prepara para Elias, o que ia sobrar para ela e o filho? A primeira prova que aquela mulher fala: mas Deus não tinha falado que tinha preparado uma viúva para cuidar de Elias? O Deus que disse a Elias que tinha preparado a viúva já tinha falado certamente ao coração dela: vai chegar um homem, obedece o que ele disser. E ela creu. Na hora que Elias fala com ela, eu creio que o coração dela já estava preparado para crer. Mas ela tomou a decisão de crer. Porque crer é uma escolha. Crer é uma decisão. Eu só acredito no que eu quero acreditar. Você tem total liberdade de acreditar no céu e no inferno. Mas também tem total liberdade de não acreditar nada. Porém, eles continuarão sendo realidade. Aquela mulher, ela acreditou naquilo que ele falou. E ela disse assim, a primeira palavra de Elias, aliás, para ela foi: prepara primeiro
Ela poderia ter dito, não, meu senhor, ou o senhor deve estar enganado. Eu sou pobre, o pouquinho que eu tenho, eu vou para mim, para o meu filho, depois a gente vai morrer. Ou ela poderia ter dito assim, já que a gente vai morrer mesmo, vamos morrer um pouquinho mais cedo, vamos dar para esse homem, e a gente fica quase sem nada mesmo, já vamos morrer. Mas não foi assim, não foram nessas duas hipóteses. Eu prefiro acreditar que ela acreditou em Deus. No Deus de Elias, não no seu próprio Deus. Eu prefiro acreditar que ela tomou a decisão de tentar algo diferente. E ela preparou o bolo para Elias primeiro, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Elias não sabia o dia que ia vir a chuva, mas ele sabia que o tempo de estiagem seria prolongado, porque era Deus que estava mandando aquela prova por causa de Acabe. Mas a palavra que ele disse não era a palavra dele, era Deus que tinha colocado ao seu coração. E aquela mulher acreditou na palavra que vinha de Deus. Ela acreditou na palavra que o profeta disse e ela fez. Espera aí, ele está dizendo que não vai faltar a farinha da panela nem o azeite da botija. Eu vou fazer o primeiro pão para ele. Eu vou dar a primeira refeição para ele. As primícias, elas são de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando Deus nos pede as primícias, Ele não está pedindo do resto. E Ele também não está dizendo a você que quando você der, você vai morrer. Ele está dizendo, quando você entender que as primícias são minhas, a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai faltar. Quando entendemos que as primícias do nosso tempo, dos nossos dias, da nossa família, dos nossos bens, dos nossos recursos são para Deus, nós entendemos entendemos e experimentamos a providência de Deus. Aquela mulher, ela entrega então as suas primícias, faz o primeiro para o profeta, e de fato não faltou a farinha da panela enquanto houve estiagem. Não faltou o azeite da botija enquanto houve estiagem. Mas a primeira coisa que eu quero trazer à sua mente agora é que você pense que a farinha e o azeite é comida. E comida é para hoje. Comida é para agora. Quem tem fome tem pressa. E a comida é para exaurir um problema do momento. A gente, quando está com fome, a gente quer comer naquela hora. E ai da mãe quando o almoço atrasa, né? A gente fica morrendo. Agora você pense que a viúva estava preocupada com o momento. Ela estava preocupada com o cotidiano. Ela estava preocupada com a sua vida presente. Ela estava preocupada com o que ia comer e com o que ia fazer para o seu filho. Nós sabemos que a palavra de Deus diz: não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, porque Deus, que cuida dos lírios dos campos, cuida de vós também. Mas aquela viúva não conhecia esse Deus. E por isso que a preocupação dela era tão grande. Eu vou fazer isso aqui e depois eu vou comer. Além de uma preocupação de escassez, além de entender que aquela situação da nação de estiagem estava prejudicando a todos, ela também estava vendo as suas limitações e dizendo assim: vou até comer agora, mas depois eu vou morrer. Sem esperança alguma. Mas quando ela creu na palavra de Deus, através do profeta, ela experimentou o sobrenatural. E ela viu que a farinha não faltou e o azeite da botija não secou. Porém, aconteceu uma outra prova na vida dela. Porque Deus vai nos testando. Mas, irmã Thaisa, por que Deus faz isso? Se Ele brinca conosco? Não. Mas Ele sabe o nosso limite. A Bíblia diz que Ele não nos prova além das nossas forças. Mas é interessante como o Senhor falou com o povo lá no deserto: te provei, te deixei ter fome, te deixei padecer, para entender, para provar o que estava no teu coração. Muitas vezes passamos por situações para o Senhor ver. Quero ver se não vai murmurar. Quero ver se ainda vai ter forças para levantar o braço e me glorificar. E gritar em alta voz que eu sou o Deus da vida dela. Precisamos às vezes passar por algumas coisas para dizermos: Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito em Ti. Eu creio na Tua providência. E quando você sai da prova, você sai mais forte. Quem aqui não entrou para fazer uma prova na escola e estava com medo e depois que recebeu a nota foi uma nota boa?
Aí eu consegui, eu pensei que não ia conseguir. Eu achei que não era capaz, saiu mais forte, saiu mais confiante. Passamos nas provas que Deus nos permite passar, não para nos matar, mas para nos fortalecer. Essa viúva passa agora por essa prova, mas tem uma mais difícil, que está se aproximando. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nem um fôlego nele ficou. Morreu. O filho da viúva morreu. Se ela com o filho vivo não tinha esperança de futuro, por causa da situação momentânea, agora com o filho morto, a viúva, dentro da condição social que havia em Israel, dentro da sua condição social e do seu momento histórico ali, ela não teria esperança de futuro, porque a sua esperança era aquele filho. Quando ele crescer, ele vai trabalhar, vai me sustentar. Quando ele for um rapaz, ele vai constituir uma família, eu vou ter uma nora, eu vou ter um netinho. Se ela não tinha esperança pela falta de alimento, ela tinha esperança mínima por causa daquele filho. Ele vai me dar um futuro. Ele vai ter futuro e eu vou me escorar no futuro dele. Só que agora aquela viúva que viu a farinha da panela não se acabar e o azeite da botija não secar, através da palavra do profeta, que ele tinha um Deus, mas ela ainda não tinha. Ela vê o seu filho morrer e ela faz uma pergunta ao profeta. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer a memória da minha iniquidade e matares o meu filho? Ela tinha um passado. Ela tinha um medo desse passado. Viesse me lembrar do que eu fiz e agora vem me castigar e matar o meu filho? Muitas pessoas estão presas ao passado e por isso não têm esperança de futuro. Agora, se você entrega a sua vida para Deus, a palavra de Deus diz: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa mulher traz nela um medo. Se esse profeta é de Deus, ele sabe o que eu fiz no meu passado e agora está trazendo à memória o que eu fiz. Você talvez se preocupe, mas fulano sabe o que eu fiz no passado. A rua inteira me conhece. Nessa cidade todo mundo me conhece. Talvez o melhor seja eu sair daqui para reconstruir a minha vida. Não! É no lugar onde você caiu que Deus vai te erguer. É no lugar que teve fome que vai ter abundância. É no lugar que teve miséria que vai ter riqueza, que vai ter prosperidade. É no lugar que houve pecado que a graça vai superabundar. É no lugar que a sua história foi uma vergonha que o Senhor vai te colocar entre os príncipes. Aquela mulher, ela tem um medo. Que história é essa? O que esse homem veio trazer à memória? Estava tudo bem, mas agora mata o meu filho, é castigo, é por causa do meu passado. E aí, Elias, o que tens comigo? Por que veio me trazer à memória o meu pecado? Quantas vezes nós estamos olhando para o passado? Porque eu era, porque eu fiz. Será que Jesus me salvou mesmo? Será que a graça me alcançou mesmo? Eu estou aqui, mas Deus sabe o que eu fiz. Querido, se você está aqui e você realmente entregou sua vida a Jesus, o passado já não importa. Porque para você ele tem uma nova história. E se nessa noite você chegou aqui preso ao passado e não tem esperança de futuro, esse mesmo Deus, aleluia, está aqui para descrever uma nova história para a tua vida. Nós vamos ver então que Elias toma o filho daquela mulher e diz: dá-me o teu filho. Agora ela ia entregar, não era a panela e a botija, não, era o bem mais precioso que ela acabava de perder. Ela estava vendo ali que a prosperidade até entrou na sua casa, o sustento diário. Mas o seu filho, a sua esperança, o seu futuro, ela tinha que fazer uma entrega do futuro. Ela tinha que entregar um futuro que ela já não tinha. Você entende o que é isso? Entregar o que você não tem? Sabe o que é isso? É você dizer assim, ó: eu entrego a Jesus o futuro que eu não vejo para mim. Eu não vejo esperança para a minha vida, mas eu vou entregar hoje no altar, Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entregue a Jesus o que você não vê perspectiva. Entregue a Jesus o que você não tem esperança, que você não vê a saída. Entregue a Deus agora.
Aquela mulher faz uma entrega a Elias, diz assim: dá-me o teu filho. E ela entrega. E como todo crente, o profeta Elias, ele leva para cima. A Bíblia diz que ele leva para cima. Diz assim, ó: então se mediu, aliás, versículo 20, 19. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava. Deitou em sua cama, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando seu filho. Elias levou para cima. É porque ele dormia, irmã Thaisa, no quarto de cima. Eu sei, mas eu também entendo e sei que você está entendendo o que a gente tem que fazer quando a causa está perdida. Quando a causa está perdida, que não dá para resolver aqui, a gente leva para cima. Quando a causa está perdida, que não dá para resolver nas periferias das nossas habilidades, a gente vai para o sobrenatural. A gente diz: Senhor, chega aqui. Está morta a minha esperança, está morto o meu casamento, o meu filho está desviado, a minha família está em ruínas. E você leva para aquele que restaura, que renova, que cura, que transforma, que faz o morto ressuscitar. Elias leva para cima e ele mede o menino, ele se deita sobre o menino e mede sobre ele 3 vezes. E quando eu estava lendo isso, foram 3 vezes, em um mesmo dia, em um mesmo momento. Deita sobre o menino, ora e se mede 3 vezes e pede ao Senhor que a sua alma volte. Nós vamos ver que o nosso Jesus, durante 3 dias ficou preso à morte, mas no 3º dia ele ressuscitou. Na 3ª vez que Elias se mede sobre aquele menino, o menino volta a respirar. Elias agora desce e mostra a sua mãe. A providência cotidiana não faltou. Farinha e azeite teve. Agora Elias chega e diz assim: a providência para o futuro também não faltou. Deus trouxe a vida. A morte não foi o fim. Ali na cruz a morte não foi o fim. Ele ressuscitou para que você tenha vida. Na casa da viúva a morte não foi o fim, foi a vida que prosperou. A esperança daquela viúva estava agora renovada. O filho, peraí, é o meu filho, é ele que no futuro vai cuidar de mim. Eu estou me abrigando nisso. Agora ela tem uma experiência com Deus. E nós vamos ver no versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Crente, o ciclo de oração cantou: quer milagre, ore. Quer resposta, ore. Quer providência, ore. Não há outro caminho. Não adianta fulano ore por mim, fulano. Oramos, todos nós vamos orar uns pelos outros. Mas eu quero a bênção. Eu vou orar. Um dia Deus falou ao meu coração: o milagre que você precisa, eu tenho para lhe dar. E você que tem que acreditar. Podia qualquer pessoa duvidar, mas eu tinha que acreditar no milagre que eu precisava. E o Senhor fez. Porque quando nós clamamos e oramos com fé, o Senhor não resiste a um coração contrito. Lembra do tempo que você entrava no seu quarto e parava horas ali de joelho, colocava um hino de adoração a Deus e chorava? É daquilo que Ele está com saudade. E Ele está dizendo assim: quer milagre, querida? Ainda daquele jeito. Entra e ora. Se derrama e chora. Vai na madrugada buscar, porque eu tenho milagre por dia inteiro. Aleluia, mas são as primícias. Oferece as primícias do teu tempo. Nós vamos ver que o versículo 22 diz assim: e a alma do menino tornou a entrar nele, ele reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe do quarto da casa, deu a sua mãe e disse: veja aí, o filho vive. Veja aí, o futuro está
pronto. Veja aí, você tem futuro. Veja, você tem esperança. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, tá vendo que o meu Deus fez? Ele não cuida só do cotidiano, ele tem vida eterna. Ele não cuida só de você todo dia no seu emprego, no seu trabalho, na sua casa. Ele tem para você vida eterna com ele nos céus. Ele tem para você não é só o cuidado do pão de cada dia, a roupa, não. Ele cuida disso porque ele é um Deus detalhista. Eu digo sempre, se ele não fosse detalhista, ele não tinha botado bolinhas na joaninha. Se ele não fosse detalhista, ele não tinha colorido as asas das borboletas, cada uma diferente da outra. Se ele não fosse detalhista, ele não tinha feito os cachinhos no seu cabelo. Se ele não fosse detalhista, ele não tinha feito o olhinho puxadinho, o olhinho mais aberto, o olhinho verde, o olhinho azul. Ele é detalhista. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E quando você diz, eu não vou nem pedir isso a Jesus, porque isso não importa. Jesus está dizendo, peça com detalhes, porque eu vou te dar nos mínimos detalhes. Mas não esqueça que eu cuido aqui, cuido nos detalhes, mas para você eu tenho vida eterna. E a vida eterna com Deus, ela é real. Mas a vida eterna no inferno também é real. Aqueles que estiverem apegados ao Senhor, convictos e entregues a Ele, herdarão uma vida eterna no céu. Mas aqueles que estiverem fora da presença do Senhor não entrarão nas bodas do Cordeiro. E se tiver um dia dito eu quero, mas se o nome estiver arriscado, vai ser pior. Você estava na lista, porém o seu nome foi riscado do livro da vida, porque um dia você desistiu. Hoje é dia de voltar e recomeçar. Você não nasceu para desistir e parar na beira do caminho. Você nasceu para servir a Deus e morar no céu com Ele. Aquela mulher que disse, o teu Deus, o versículo 24, ela diz assim, ó. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço. Nisto eu conheço. Nisto agora eu estou entendendo. É o meu Deus também. Ela diz, eu conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Era a experiência do profeta, mas ela teve que passar por isso para entender. O Deus da vida daquele profeta também queria ser o Deus da vida dela. Peço à igreja que fique de pé e nós vamos orar. Eu quero convidar você aqui na frente, você que parou na beira do caminho, você que desanimou um pouco. A banda Cenáculo vai louvar a Jesus e eu quero ouvir você. Vem aqui, mesmo com pouca força, vem até aqui. Não desanime, não desista da presença do Senhor. Vem até aqui à frente e nós vamos orar por você. Se você chegou aqui hoje dizendo, Senhor, cuida do meu emprego, cuida da minha casa, cuida da minha família, saiba que Deus vai cuidar. Mas Ele quer que você faça uma entrega maior. Entregue o pouco que você tem, entregue a pouca força. Mas eu tenho vício, como é que eu vou ali na frente agora me entregar? Traga o seu vício que Ele liberta. Traga a sua angústia e a sua dor que Ele tira. Traga a sua pouca força. Traga a sua desesperança. Que o Senhor faz algo novo. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Você tem alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus? Faça um sinal. Levante sua mão se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos aqui uma pessoa. Nós vamos pegar o nome dela. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus? Pega a sua mão e vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Tenha forças. Procure força onde você não tem. Mas eu tenho meus vícios, eu tenho minha família. Ninguém ainda tomou essa decisão. Seja você o primeiro. Seja você aquele que vai dar o primeiro passo para a sua casa ser abençoada. Eu fui a primeira da minha casa. Tinha 3 anos de idade. Trouxe a minha mãe, fui ali chorando para ver a orquestra. Quando cheguei ali, eu me encantei com aquela orquestra. Deus falou com a minha mãe
E a minha mãe aceitou Jesus como seu Salvador. Um mês depois, o meu pai também estava servindo a Deus, porque eu cheguei em casa e disse: papai, eu sou de Jesus e eu vou morar no céu. E se o senhor não for de Jesus, vai para o inferno. E o meu pai tomou aquela decisão depois de aceitar Jesus. E hoje ele está no céu. Está morto não, ele está vivo. Porque quem está em Cristo não morre. Está esperando que a gente vai para lá também. Eu creio assim. E eu quero dizer para você que ainda não teve forças, dê o primeiro passo, porque através da sua vida a sua família será abençoada. Vamos orar por todos os irmãos que estão aqui na frente. Ela também está tomando sua decisão. Como é o nome dessa irmã, Joelma? Maria Cecília está aceitando Jesus. E Aline. Vamos orar, irmãos. Inclua esses nomes na sua oração, olhe. Porque durante essa semana, Maria Cecília e Aline serão tentadas a desistir. Elas serão tentadas a desistir. Viu, Maria Cecília? Escute isso. Durante esta semana, alguém vai dizer assim, ó: pra que você fez isso? E agora o que você vai fazer com as roupas que você tem no seu guarda-roupa? Não se preocupe, continue com elas. Mas Deus vai te dar tudo novo. Aline, vai chegar um dia, alguém vai dizer assim: Aline, que adianta? Agora tu vai ser barata de igreja. Diga assim: Aline, eu vou ser moradora do céu. Aleluia! Porque a igreja está com os dias contados. Nós não sabemos quantos cultos ainda teremos, porque um dia, aleluia, nós estaremos lá no céu. Aleluia! E essa é a nossa esperança. Aline Maria Cecília vai ficar agora na nossa igreja. Coloca o nome dela, irmãs do círculo de oração. Vamos clamar, porque esta semana vai ser de guerra espiritual. Mas Deus já te deu vitória em nome de Jesus. Você é uma vitoriosa em nome de Jesus. Porque hoje elas tomaram a decisão e as correntes foram quebradas. O inferno perdeu mais duas. Aleluia. Pai querido e santo, glorificado e exaltado é o teu nome para sempre. Eu te louvo, Senhor, porque o céu vai ser povoado, porque nós estaremos contigo. Eu te apresento a vida dos teus filhos que estão aqui. Pai, tu sabes a necessidade de cada um, conhece a angústia do coração dos teus servos. Todos os obreiros já oraram por eles. E eu quero te apresentar, Senhor, a semana de Aline Maria Cecília. Quero te pedir, Senhor, sobre as tuas filhas. Deus, escreve o nome delas no livro da vida. E não permita que nada, nenhuma ordem do inferno venha impedir a caminhada das tuas filhas. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Que nunca falte a tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Glória a Deus.